Olá, continuando a nossa sequência aqui dos vídeos, aula 2. Você aí que não assistiu a aula 1, você pode acompanhar aí na playlist que foi criada, que está sendo todo o decorrer da disciplina. E no nosso assunto de hoje aqui, é um assunto bem bacana, raiz quadrada, né? Na aula anterior aí a gente falou sobre potenciação e apareceu lá, né, a raizinha quadrada na propriedade. Mas o que isso significa? Vamos ver aqui na prática aqui, o que acontece, né? Sem muita delongas, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bem, o nosso assunto de hoje aí, né? Raiz quadrada. O que é raiz quadrada? A raiz quadrada é uma operação matemática. Trata-se de um caso particular de radiciação, no qual o índice do radical é igual a 2, ou seja, é a operação inversa das potências de expoente igual a 2. Quando o número positivo possui raiz quadrada exata, né, dizemos que esse número é um quadrado perfeito. Sejam A e B dois números reais e em um número natural diferente de zero. A gente vai ter aí que é um A, né? A raiz enésima de A é igual a B. Isso significa que significa que B elevado a N ele é igual a A, onde a gente tem aí os fatorezinhos, né? A é radicando, o N é o índice e a raiz, como a gente gosta de chamar, ele tem um nomezinho de radical, como eu já falei na aula anterior. As raízes quadradas, como dito, são um caso particular de radiciação. O que seria a radiciação, né? Seria as operações com radicais, onde não só a raiz quadrada, mas também existe a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta e por aí vai com o restante dos números. Ao escrever uma raiz quadrada, né, não é necessário explicitar o índice igual a 2. Né? O índice igual a 2, o que seria isso? Aqui, quando a gente vai colocar raiz quadrada de 4, né? Raiz quadrada de 4, a gente não necessariamente precisa colocar o 2 aqui em cima da perninha aqui. Por quê? Subentende-se, né, que existe o 2 ali quando há ausência de algum número. Agora, quando o seu índice for o índice 3, por exemplo, se for uma raiz cúbica de 8, né, aí você tem que colocar o índice lá. Se vai ser o 3, um 4, um 5, um 10, um 20. Aí vai depender do cálculo que você está fazendo. Mas se for só o 2, não é necessário colocá-lo, né, na expressão. Não é necessário colocar ele aqui, explicitamente colocado. É o mesmo caso de todo número, ele é uma fração que é divisível, que o divisor embaixo vai ser 1. Ou seja, qualquer número dividido por 1 vai ser 1. Subentende-se, né? Não é necessário a gente colocar. Fazer aqui um adendozinho aqui rápido. Ó. O 2, né? O 2, número 2. A gente pode ver ele dessa forma aqui, ó. Isso aqui é igual a 2 sobre 1, né? Mas a gente não vai colocar isso toda vez que a gente escreve 2. Isso aqui é apenas uma forma, uma ferramenta, caso você necessite para fazer um cálculo, de usá-lo, né? Mas fora isso, é indispensável. A gente sabe que ele existe, mas ele não aparece, não tem necessidade de aparecer no momento. É igual o 2 aqui na raiz, ele não tem necessidade de aparecer nesse momento. Ou seja, fica subentendido que ali existe o 2, ou seja, a raiz quadrada. E aí, como calcular, né? Como é que a gente calcula a raiz quadrada?
Para calcular a raiz quadrada de um número real, basta seguir a definição, né, de radiciação, onde a raiz quadrada aí de A vai ser igual a B. A mesma coisa a gente vai ser B ao quadrado igual a A. A definição nos diz, né? A definição nos diz que a raiz quadrada de um número real A é o número B se e somente se o número B elevado ao quadrado for igual ao número A. Ou seja, temos que imaginar um número que ao quadrado resulte no número dentro do radical. O 4 aqui, a gente já observar aqui o 4, ao observar o 4 aí, a gente sabe que a raiz dele aí, ela vai ser 2, né? Por quê? Que isso aqui é igual a 2. Por que é que a gente pode dizer isso? Por causa que 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 4. Entendeu? Eu vou fazer de outra forma aqui. Ó, 4, não é? 4. Eu posso escrever o 4 de formas diferentes. O 4 ele pode ser 2 mais 2, né? O 4 ele também pode ser igual a 2 vezes 2, né? Números iguais. Aqui a adição aqui não vai servir muito para mim, vai servir mais a parte de multiplicação. Por quê? Porque como a gente viu na aula anterior de potenciação, né, dois números iguais se multiplicando, eles vão formar a potência lá. Vai se tornar o quê? Isso aqui vai ser 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Quando ele vira 2 ao quadrado, a gente pode substituir lá, já que aqui 4 ele é igual, né? Ele é igual a esse 2 elevado a 2, o 2 elevado ao quadrado, eu coloco ele lá no lugar lá. Ó. Vou colocar raiz de 4. É a mesma coisa que a raiz de 2 elevado a 2. Dá no mesmo. Certo? Dá na mesma. Agora, quando a gente está fazendo cálculos com raízes quadradas, a gente precisa tomar um cuidadozinho. Quando a gente está fazendo cálculos aí com raízes quadradas, a gente pode estar utilizando essa forma para resolver um cálculo mais fácil, porque a gente vai ver daqui a pouquinho, mais à frente aí no curso, que existem números irreais, números que a gente não consegue definir quem são. A raiz quadrada ela é um número exato, não é? A gente consegue definir quem é ele. Os números quadrados perfeitos que a gente pode encontrar são o que? Os números quadrados perfeitos aí são o 4, o 9, 25, não é? Enfim, 36, 49, 64, 81, 100, isso aí são quadrados perfeitos. Significa que eles têm o número que representa eles é um número natural, né? Ou então a representação também pode acontecer de forma no números inteiros, certo? Agora, o outro lá que a gente vai trabalhar, a gente não consegue dizer quem é ele, a gente não chega e diz assim, ó, tu é tanto. Chega lá e diz assim, não, raiz de 4 é, né? Raiz de 4, 2. Raiz de 6. Raiz de 6, a gente pode dizer quem é? Não. Raiz de 15, né? Raiz de 15 é outro, né? A gente não consegue dizer quem é. Raiz de 21, a gente não consegue dizer quem é. A gente tem raízes quadradas aqui que elas vão trabalhar com os números quadrados perfeitos. O que seria o quadrado perfeito, né? A gente tá tanto falando aqui de quadrado perfeito e a gente não explicitou ainda nada.
Mas quadrado perfeito, galera, é isso aqui, ó. Eu vou ter aqui um quadrado aqui. Vem lá da geometria, viu? Essa definiçãozinha aí. Eu tenho um quadradozinho aqui e o lado dele é 1. Ou seja, pela definição lá dos paralelogramos lá, a gente sabe que o quadrado ele possui 4 ângulos iguais e 4 lados iguais. Ou seja, se aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Certo? O quadrado aí, né, o quadrado perfeito, como a gente fala, ele vem dessa definição aí. Porque quando você faz área, né, essa definição de quadrado perfeito tem muito a ver com a área. Acontece que a área vai ser o resultado, não é? Porque aí eu tenho um quadrado 1, mas se eu fizer aqui um quadrado maior, para me representar ele como 2, ó, fiz o quadrado maior, que é um quadrado, né? Lado 2, aqui vai ser 2, 2 e 2. Aqui, para a gente saber a área de quadrado, é o que, né? Base vezes altura. Aqui 1 vezes 1 é igual ao que? 1, né? 1. Aqui, base vezes altura. 2, que é a base. A altura é 2, então 2 vezes 2, 4, né? Ou seja, quando a gente diz quadrado perfeito, é exatamente isso. Por causa que ele está representado no quadrado. Existe o quadradozinho lá, que todos os lados dele lá, bem igualzinhos, e a área vai representar esses números. O 3 aí ele vai ser a base vezes a altura, vai ser a base 3 vezes a altura 3, e assim por diante, passa por 4, passa por 5, por 6, e segue todos os outros números. E existe ainda alguns que a gente consegue fazer um quadradozinho, mas é números finitos, não é? Númerozinho como 2,2, né? 2,2 ao quadrado. Vou colocar aqui 2,2 ao quadrado. Aqui é uma vírgula, viu, galera? 2,2 ao quadrado. Isso seria o quê? A definiçãozinha lá é rápido que a gente coloca, ó, 2,2, aí vezes 2,2, né? A gente tem que fazer isso, que é a multiplicação. Aí vai ficar o quê? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4. A gente vai ter aqui 4, 8 e 4. Na multiplicação, a gente tem que conservar as casas decimais, certo? Então aqui, se eu tive duas casas decimais no resultado, eu também tenho que ter. Começando a contar da direita para a esquerda, eu tenho uma, duas. Ou seja, vírgulazinha aqui, 4,84. Eu consigo, né? Eu consigo encontrar aí esse valor exato aí. Mas ele vai ter números tão grandes que fica tão enfadonho fazer esse cálculo que ele nem é utilizado, certo? E tem números aí que a gente nem consegue delimitar ele com exatidão. A gente usa aproximações porque não pode usar o número real ali que dá certo, que é aquele resultado ali exato. Não existe, é um número inexato e contínuo, né? Bom, galera, aí foi a nossa breve explicaçãozinha sobre é, radicais, né? Raiz quadrada. Raiz quadrada aí a gente vai trabalhar só o princípio mesmo da raiz quadrada em si. Não vamos trabalhar ainda no momento com raízes cúbicas e essas, enfim, essas. Você vai vendo aí números quadrados perfeitos, você já vai deixando alguns decorados, porque vai te ajudar um pouco mais na frente, porque vai aparecendo cálculos, você ainda vai indo se ocupar, né, a fazer aquele cálculo, né? Você estando sabendo já quais são os quadrados perfeitos aí, você vai conseguir fazer mais rápido. E obrigado aí, essa foi a nossa aula. Continue nos acompanhando aí na série que virá mais aulas.